Usufruindo deste privilégio da vida, estamos mais uma vez juntos, mesmo afastados de às vezes milhares de quilômetros, mas juntos na mesma fé, no mesmo amor, seguindo o mesmo Mestre, obedecendo o mesmo Senhor e sendo subordinados a Ele. O bom servo, ele é sempre subordinado ao seu Senhor, não em lamentações, mas em satisfação por servir. Bem, deixo convosco um pequeno verso, uma frase. Siga crescendo em meio às dificuldades, porque elas vêm para o aperfeiçoamento. As aflições vêm para o aperfeiçoamento, assim como o fogo é para purificar o ouro. Mas em todo o tempo, você não está só. Podemos estar fisicamente longe, mas o mesmo Deus que está aqui está aí. É promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Mateus, capítulo 28, ele diz no último verso: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele está contigo. Ele esteve com aqueles irmãos que viveram no primeiro século. E assim sucessivamente, segundo, terceiro, até chegarmos aqui agora no nosso século 21, da era cristã, assim chamada, quando Cristo esteve aqui fisicamente, o Filho de Deus. Às vezes as pessoas assustam, Deus tem um filho? Sim, Ele tem centenas de milhares de filhos por adoção. E o único filho por geração. Portanto, nós somos filhos de Deus por adoção. Bem, seguir a este Jesus às vezes tem algumas dificuldades, sim. Mas Ele prometeu estar conosco nas horas felizes e nas horas alegres, tristes e nas horas tristes também. Nas horas felizes, nas horas tristes, nas horas alegres, nas horas tristes, nas horas infelizes, nos momentos bons, nos momentos ruins. E Ele jamais abandona um dos seus. Ele deu a sua vida para dar vida à nossa vida. E minha irmã, eu não sei qual é a sua dificuldade. Algumas pessoas, alguns irmãos, escrevem ou façam uma mensagem pedindo oração por isto, por outras coisas, por dificuldades da vida. E você está fazendo o correto. Embora nós tendo uma oração sacerdotal a nosso favor, a Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que devemos orar uns pelos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. Faz parte da doutrina de Jesus. Isso faz parte da doutrina de Jesus. Quem acha que não se deve orar uns pelos outros, não é seguidor da doutrina de Jesus. E é importante frisar que não existe meio termo. Ou você é seguidor, cumpridor da doutrina de Jesus, ou não é. Isso é para aquele tempo, para aquilo.
Ou você é ou não é. Ou esta oração de Jesus está sobre você ou não está. Se você é uma das suas ovelhas, ela está. Então Jesus, ele disse assim no verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você é enviado para fazer essa sua missão, cumprir a sua missão até o fim, pelo próprio Senhor Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, aqueles que estavam ali vivendo no tempo de Jesus, seus apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só, então você jamais estará sozinho. Então, Deus em Cristo, Cristo em nós, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então veja bem, que doutrina é esta de Jesus? Quando nós vemos aqueles que dizem serem seguidores da doutrina de Jesus, totalmente divididos em maneiras de crer, de agir. Onde está o erro? Justamente em não querer cumprir tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas arrumando para si doutores, mestres, criaram doutrinas erradas, que não são segundo os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, que foi até o fim protegendo aqueles aos quais lhe seguiam, está exatamente hoje da mesma forma com você, minha irmã. Como ele disse assim: aquele que me despreza não despreza a mim, mas aquele que me enviou. E aquele que me ouve não ouve a mim, mas ouve aquele que me enviou. Então você é desprezada por quê? Porque tem Jesus. Procura seguir a doutrina de Jesus, então eles não estão desprezando você. Por que ficar triste, amargurado? Por que estar aí se lamentando porque perdeu isso, perdeu mais aquilo? A gente sente, sofre, nós somos também humanos. Nós somos humanos, mas consola-te com isto. Então Jesus, no verso 26, ele diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Oh, que coisa! Jesus cumpriu a sua missão. E para que nós cumpramos a nossa missão, Ele tem que estar em nós. Porque Ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Mas quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Muito conhecido este hino, todos te conhecem. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada,
Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Bem, meus preciosos irmãos, agora, quando eu me posiciono, quando você se posiciona por aquilo que Jesus ensinou através dos seus apóstolos também, nem tem como perseguir a você sem estar perseguindo a Ele. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Saulo, se encontrou com aquela luz, e ele disse assim, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou. Isso aqui não é Paulo ainda dizendo, é Lucas contando. Paulo conta quando ele está diante do rei, né? Agripa. Aqui é Lucas narrando. E caído em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A quem Saulo estava perseguindo? Jesus. Aqueles homens tinham Jesus no seu coração, tinham recebido o Espírito Santo, e lá vai o religioso Saulo, o fariseu dos fariseus. Mas quando ele encontra com aquela luz, a voz que ele diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, a doutrina de Jesus, ela foi ensinada abertamente. Ele não torceu nenhuma palavra para agradar A, B, C, D, E a ninguém. Mas esse aí é o sumo sacerdote. Que diferença faz? Esse é o pastor. Que diferença faz? A palavra de Deus não olha para o que a pessoa é. Ela vai ser para todos da mesma forma. Quando Jesus estava sendo interrogado ali pelo sumo sacerdote, o João 18, verso 19 a seguir, estava sendo interrogado. Então o sacerdote interrogou a Jesus a respeito da sua doutrina. E Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Mas, esse aí é o sumo sacerdote, como você responde ele assim? E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Fale o que Jesus falou, ensine o que Jesus ensinou. Aí você tem como dizer: tudo que ensinei não está nada oculto. Está tudo na luz. Não tem nada, uma doutrina extra, bíblica, de forma alguma. Eu falo abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Mas era o sumo sacerdote que estava interrogando. Mas ali estava o Filho de Deus. E que você é? Perante Deus, todos somos iguais. Homens, mulheres, porque em Cristo não há nem macho e nem fêmea. Posso repetir? Perante Deus somos todos iguais, porque em Cristo não há macho e nem fêmea.
Foi eu que criei esta doutrina? Não, de forma alguma. Isso é a mensagem da Bíblia. Isso é Paulo trazendo isto para nós. É Paulo nos mostrando que em Cristo somos todos um. Que em Cristo não tem ninguém superior. Tem os ofícios que o próprio Cristo coloca em cada um. Mas, perfeitamente, em Cristo somos todos um. E todos os ofícios dados por Jesus não é para engrandecer homem nenhum, mas é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Todos os dons foram dados justamente para isso, para o enriquecimento, para o crescimento do corpo de Cristo. Então que Deus, o nosso Senhor e Salvador, nos dê a graça de sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos, sempre fiéis à sua doutrina, porque é ela, sim, a única correta e verdadeira. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, seguindo, crescendo em meio às dificuldades. Amém.